Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 9 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e hoje a gente vai falar de anel de fração, certo? Então, nessa aula de hoje a gente vai definir o que é uma fração, né? O que vem a ser fração. Então, vamos construir frações num anel comutativo com identidade, né? Então, a gente vai ter um anel comutativo com identidade e a gente vai ver como se comporta, vai definir e vai ver como se comporta frações, né, nesse anel, né? Num contexto mais geral, como é que se comporta frações. Veja bem que até agora a gente não falou de fração. Você pode até não ter percebido, mas mesmo quando eu falei lá em corpo e falei de inverso multiplicativo, né, que o corpo, o que é um corpo? É um anel comutativo com identidade, onde todo elemento não nulo tem um inverso multiplicativo. Então eu tomei um cuidado lá de chamar esse inverso multiplicativo de, dado um A não nulo, o A menos 1, né? E não chamei ele de 1 sobre A. Em até alguns livros eles chamam, mesmo tratando nessa coisa de anel, ele chamou o inverso multiplicativo de 1 sobre A. Só que até agora não tem sentido, né? Claro, a menos que a gente esteja no conjunto dos números racionais, não faz sentido a gente considerar frações, até porque não definiu fração, né? Não tem como definição, não tem uma definição formal de fração. E vocês vão ver que a definição de fração ela é um pouco trabalhosa, mas é necessária para poder falar desse inverso e ter esse cuidado. E você vai ver que vai ter que ter esse cuidado. Não é em qualquer anel que a gente vai pegar um inverso, né? O inverso multiplicativo no sentido de fração, né? Então vamos lá. Vamos construir essa fração aqui no anel. Bem, como eu já falei no início, né? Precisa de um anel comutativo com identidade para a gente fazer frações, né? Então, salvo menção estrita contrária, A aqui vai denotar um anel comutativo com identidade, certo? Então, antes de definir o que é fração propriamente dita, eu preciso definir o que é um sistema multiplicativo em um anel, certo? Então, vamos definir isso agora. Bem, então, seja S um subconjunto de A, diremos que esse S é um sistema multiplicativo quando, primeiro, o 1, né, a identidade tem que estar nesse conjunto S, e segundo, como o próprio nome diz, é sistema multiplicativo, então, dado dois elementos de S, o produto tem que estar lá em S, certo? Então, só precisa dessas duas coisas. Não estou exigindo que S seja um subanel, nem ideal, nem nada. É só um subconjunto que tem essas duas propriedades. O 1 tem que estar lá, certo? E, como eu estou dizendo que é um sistema multiplicativo, ele é fechado para o produto. Então, só preciso que ele seja fechado para o produto. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplos de sistemas multiplicativos. Bem, se A é um domínio e S são todos os elementos de A diferentes do zero, né? Então, esse S é um sistema multiplicativo, certo? Então, se eu tiver um domínio, basta eu tomar todos os elementos são nulo e todos os elementos são nulo, ele vai ser um sistema multiplicativo. Beleza? Então, vamos ver que realmente é um sistema multiplicativo. Bem, o primeiro fato é que a gente sabe que A é um domínio a gente sabe, que se há um domínio, então A é um anel comutativo com identidade, e a gente sabe que essa identidade não é o zero. Então, se essa identidade não é o zero, então essa identidade tem que estar no conjunto S, porque S é formado por todos os elementos são nulos. Como 1 não é zero, 1 não é nulo, então 1 está em S. Beleza? E segundo, sempre que eu pegar dois caras em S, ou seja, dois caras que são diferentes de zero, né? Então, como eu estou num domínio, produto de dois caras diferentes de zero tem que ser alguma coisa diferente de zero. Logo, o produto desses caras tem que estar em S, beleza? Então, S é um sistema multiplicativo, certo? Bem, mas esse sistema multiplicativo ele é até relativamente simples. Vamos pegar um exemplo um pouco mais sofisticado, né? Qual é o exemplo um pouco mais sofisticado? Bem, a gente pega aqui P,
um ideal primo, né, nesse anel, e S, quem é o S? São os elementos do anel que não estão em P, certo? Então, são todos os elementos de A que não estão em P. Esse sistema esse conjunto S é um sistema multiplicativo, certo? Então, vamos mostrar que ele é um sistema multiplicativo. Bem, para mostrar que é um sistema multiplicativo, a gente tem que ver que esse S satisfaz essas duas condições, né? O 1 está em S, né? E para dois caras de S, o produto deles está lá, né? Então, vamos primeiro mostrar que o 1 está em S. Bem, como esse P é um ideal primo, então ele é um subconjunto próprio do anel A, certo? Se ele é um subconjunto próprio do anel A, um ideal próprio do anel A, quem com certeza não está lá? E isso mesmo, você vai se lembrar que o 1 não pertence a P, né? Porque você vai lembrar daquela propriedade. O 1 está no ideal se somente se o ideal é o anel todo. Mas esse ideal não é o anel todo. Então, o 1 não está lá. Beleza? E se o 1 não está lá, se o 1 não está em P, significa que o 1 está em S, né? Porque S é formado por todos os elementos que não estão em P. Se 1 não está em P, então esse 1 é um elemento de S. Beleza? Vamos para a segunda parte. Então, a gente tem que pegar dois elementos de S, né? Então, pegue dois elementos de S. Bem, se S e T estão em S, significa que se S e T não estão em P. Beleza? Mas vê só, P é um ideal primo. Aí se lembra lá da definição de ideal primo, né? Um ideal é um ideal primo quando ele é um ideal próprio. E sempre que eu pegar o produto de dois elementos caindo nesse ideal, ou um está nesse ideal, ou o outro está. Então, olha para a conta positiva disso, né? A conta positiva disso é o seguinte: se nenhum dos dois está, se nenhum e nem outro está no ideal P, então o produto deles não vai estar no ideal P, certo? Então, é exatamente a situação que a gente tem aqui, ó. Que a gente pegou um S e T que não estão em P. Então, como P é um ideal primo, usando a contrapositiva lá da definição de ideal primo, com certeza o produto desse S e T não vai estar em P, certo? E se não está em P, ele é um elemento de S, beleza? Então, se P é um ideal primo, o conjunto S aí, formado dos elementos que não estão em P, é um sistema multiplicativo. Na verdade, vale mais um pouco, e fica até como exercício. Na verdade, se esse conjunto aqui, você pega um P, um ideal qualquer próprio. Se esse conjunto aqui é um sistema multiplicativo, então esse ideal próprio é um ideal primo. Beleza? Fica aí como exercício para fazer. Então isso é um se somente se até. Certo? Então vamos passar mais um pouco. Bem, vamos agora definir o que é uma fração, né? Vamos definir o que é uma fração no anel, certo? Seja S um sistema multiplicativo e em A cartesiano S, considere a seguinte relação, certo? Então S já é um sistema multiplicativo, né? Dentro de um anel. Então vamos definir uma relação no cartesiano de A por um sistema multiplicativo. Bem, qual é a relação? Esse parzinho AS vai estar relacionado com BT, se somente se AS menos BT vezes um Uzinho lá é igual a zero para algum U em S, né? Então, esses dois elementos vão estar relacionados se somente se existir um U no sistema multiplicativo, tá o que? BS menos AT vezes esse U dá zero. Beleza? Então, vamos ver algumas observações sobre essa relação. Quais são as observações sobre essa relação? Primeiro, que essa relação é uma relação de equivalência nesse conjunto cartesiano. Certo? Ela é uma relação de equivalência nesse conjunto cartesiano. Como é que eu sei que isso é uma relação de equivalência? Mostrando. E quem vai mostrar?
Vocês. Então fica como exercício aí, mostrar que essa relação aí é uma relação de equivalência. Mas não é difícil. Então, recapitulando, só o que vocês vão ter que mostrar? Vai ter que mostrar que essa relação é reflexiva, ela é simétrica e transitiva. Só com essa definição aqui. Mas não vai ter trabalho não. Eu sei que vocês não vão ter dificuldades em fazer isso. Então, verifiquem aí que isso é uma relação de equivalência. Bem, e se eu estou num conjunto e nesse conjunto eu defini uma relação de equivalência, então você deve se lembrar que a gente pode falar de classe de equivalência de um elemento, né? Então a classe de equivalência de um elemento nesse conjunto AS é quem eu vou chamar de fração, certo? Então a fração, dado um anel comutativo com identidade e um sistema multiplicativo nesse anel, você define uma relação de equivalência dado por isso aqui, e a classe de equivalência dessas frações, e as classes de equivalência desses elementos aqui é que eu vou chamar por fração, certo? Isso aqui vai ser uma fração formal. Então, ou seja, a classe de equivalência de um AS em A cartesiano S é chamada de fração formal, né? E é denotada, como a gente já tem a notação, de fração, né? Bem, e como é a classe de equivalência, ele é todo um conjunto formado pelos BTs, né? Tal que esse AS está relacionado com BT. Então, lembre-se bem, quando a gente viu lá de anel quociente, aqui é uma coisa análoga, né? Essa classe de equivalência não é um único elemento, né? É todo um conjunto que eu apenas representei por esse carinha aqui. Por isso que isso aqui a gente chama de representante da classe. Então esse AS representa toda essa classe aqui, né? Então pode representar uma infinidade de elementos, né? Só esse AS pode representar uma infinidade de elementos. Beleza? Então lembrando, uma fração não é só um elemento, é uma classe de equivalência. Então tem todos os outros elementos que são teoricamente iguais, entre aspas, né? Via essa relação de equivalência, beleza? Então, ó, veja só, olha só já que fração não é uma coisa simples, né? Fração é uma classe de equivalência. Então, você está tomando aquelas frações lá num anel qualquer, só dizendo que o cara é corpo, então já está tomando 1 sobre A, pode não, nem está fazendo sentido isso que você está dizendo, certo? Então, tomem cuidado. Fração só quando for possível ter fração, né? Beleza? Bem, e olha uma coisa já interessante dessas classes de equivalências. É que se A é igual a B, então a classe do A vezes S sobre S é a mesma classe do B vezes S sobre S, né? Por que a mesma classe? Porque eles estão relacionados, porque esse elemento ASS e BSS estão relacionados, né? Por quê? Porque para todo S em S, se você pegar o BS quadrado menos o AS, isso vai ser zero, né? Então, se isso aqui já é zero, você multiplicar por qualquer U que tiver aqui, continua dando zero, né? Então, se isso aqui já é zero para todo S, para qualquer U que tiver em S multiplicando, isso dá zero. E se isso dá zero, significa que esse ASS tem a mesma classe ou está relacionado com BSS, né? E se eles estão relacionados, eles têm a mesma classe, beleza? Atentem só, eu não falei ainda, vocês podem estar achando que é parecido, mas eu não falei ainda. Mas é exatamente o que a gente tinha lá para análogo, né? Não é exatamente, é uma coisa parecida lá com o que a gente tinha com números racionais, né? E não é à toa que isso aqui é números racionais, né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, não é à toa não. A gente vai ver, explicar isso bem direitinho. Então vamos lá, vamos formar agora o anel de fração, certo? Então isso aqui também é uma coisa que a gente tinha lá para racional, né? Que multiplicar, meio que entre aspas, multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo fator, né? Pelo mesmo número, não altera a fração, né? Aqui também ainda vale isso e como era de se esperar tinha que valer, né? Bem, uma terceira observação é essa, e essa vai aproximar mais ainda essas frações do que a gente tem lá para número racional, é que se A é um domínio e o sistema multiplicativo é todos os elementos não nulo, então ó, uma fração vai ser igual a outra, ou seja, uma classe de equivalência vai ser igual a outra,
se somente se, né, fazendo a coisa que a gente tem aqui em cima, se somente se esse AS está relacionado com BT. E o que significa AS estar relacionado com BT? Que BS menos AT vezes um U é zero para algum S em U, beleza? Mas a gente está num domínio, né? E o sistema multiplicativo aqui é todos os elementos não nulos. Então você está num domínio, produto de dois números dando zero, né? Então, ou esse elemento é zero, ou esse elemento é zero. Bem, mas esse cara está em S, né? E S é formado pelos caras que são não nulos. Então, esse não é não nulo. Então, se esse é não nulo, obrigatoriamente esse aqui tem que ser zero. E esse aí tendo ser zero, BS é igual a AT. Então, num domínio qualquer, e o sistema multiplicativo for todos os elementos não nulo, vale o cruz credo, né? Vale o que você já fazia desde o sétimo ano. Hoje é sétimo ano, né? Antiga sexta série, acho que hoje é sétimo ano. Então, vale o que você já fazia lá, que é o cruz credo. Ó. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, se eu tiver num domínio e o sistema multiplicativo for todos os elementos não nulos, então vale o cruz credo. Beleza? Então, cada vez se aproximando mais aqui das frações e números racionais. Certo? Mas aí, no final do curso, a gente vai ver que a gente construiu os números racionais a partir de tudo isso aqui. Beleza? E responder alguns questionamentos que podem aparecer lá para o aluno do sétimo ano fazer a você, e você vai ser capaz de responder qualquer questionamento aqui sobre números racionais. E questionamentos até relevantes, você vai ver que são bem relevantes e talvez até você mesmo já pode ter feito esse questionamento. Certo? Então vamos definir agora o que é o anel de fração. Bem, a gente está naquele conjunto cartesiano, A por S, A por um sistema multiplicativo, definiu a relação de equivalência. Se tem uma relação de equivalência, tem classe de equivalência, e se tem classe de equivalência, tem conjunto quociente, né? E o conjunto quociente de A cartesiano S por essa relação TIL, eu vou denotar ele por S a menos 1 de A. E só lembrando, esse conjunto é formado por todas as classes de equivalência, né? Então são as frações formais, né? A por S são as classes A por S, onde A vem de A e S vem de S. Beleza? Então esse conjunto aí, conjunto quociente, é a coleção de todas as frações. Então, como eu estou querendo construir um anel de fração, então o interessante é mostrar que esse conjunto aqui, eu posso munir ele com a soma e com o produto, de modo que a gente transforme ele num anel. Beleza? Bem, a classe do AS mais a classe do BT é somar do jeito que a gente aprendeu a somar fração lá, né? No sétimo ano, né? Que é fazer exatamente essa expressão. Desculpe. BS mais AT sobre ST. Bem, aí você vai dizer, bem, professor, bem, mas eu aprendi a somar fração, não foi lá assim não. Foi botando no denominador aqui o MDC, o MMC entre esses dois números, fazendo aquele produto de baixo com o de cima, tal, aquilo. Bem, aquilo lá é uma ferramenta, isso aqui é a definição de soma mesmo lá nos números racionais. Aquela forma lá é uma ferramenta para quando você terminar essa soma aqui, chegar mais próximo da fração irredutível, né? Que é aquela fração simples, né? E a gente vai falar também nesse final da aula. Aguardem aí, vai ver por que a gente sempre procura não, mas em alguns livros ou alguns professores faziam questão de transformar sempre a fração na fração simplificada, né? Ou deixando naquela fração irredutível. Isso também a gente vai responder no final dessa aula. Já adiantei uma pergunta que pode ser feita lá para os seus alunos. E você vai encontrar a resposta aqui nesse curso em teoria dos anéis, beleza? Então, vê só. Então, a fração é definida, ou a soma é definida como a soma mesmo lá de números racionais. E o produto é definido como se fosse o produto de dois números racionais também. Ó. É o de cima pelo de cima vezes o de baixo pelo de baixo. Beleza? Então, esse anel, além de ser um anel,
ele é um anel comutativo com identidade, certo? E esse anel a gente vai chamar exatamente de anel de frações de A, beleza? Então, qual é o primeiro passo aqui que a gente tem que ver? Definir uma soma e produto, e a gente tem que ver se essa soma e produto eles estão bem definidos, né? Bem definido em que sentido? Não se esqueça que isso aqui é uma classe de equivalência. Então, isso tudo aqui representa, esse só S, esse A e esse Szinho representa todo um conjunto. Esse B e esse Tzinho representa todo um conjunto que eu escolhi representar por ele. E a soma do jeito que eu fiz e o produto do jeito que eu fiz leva em consideração esses caras que eu escolhi, certo? Então pode ser que essa coisa não esteja bem definida, né? Então, para ter bem definida, eu tenho que trocar os representantes e deixar a coisa igual. Então, a parte mais árdua da demonstração desse teorema é mostrar que realmente essa soma e esse produto eles estão bem definidos, certo? Então, vamos lá ver a demonstração. Bem, como eu havia comentado, né, a gente precisa verificar que essa soma e esse produto eles estão bem definidos no sentido que eles não dependem da escolha do representante que eu tomei para cada classe, né? Então, ou seja, eu tenho que tomar, além desse AS, BT, um CU e um DV, e escolha ruim aqui para esse elemento, né? E um DV em A cartesiano S, tal que a classe do AS seja a mesma classe do CU e a classe do BT tenha a mesma classe do DV, beleza? Então eu tenho que trocar esses caras e o que eu quero mostrar? Trocar os caras não, trocar os representantes da classe e o que eu quero mostrar? Que a soma ainda continua dando a mesma coisa, ou seja, somar o CU com o DV continua dando a mesma coisa e multiplicar o CU pelo DV continua dando a mesma coisa, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então essa é a tarefa mais árdua que a gente vai fazer, certo? E o que significa dar a mesma coisa, né? Essa soma sempre, apesar de trocar os representantes, o resultado é o mesmo. Bem, para que o resultado seja o mesmo, esses elementos aqui tem que ter a mesma classe. O que significa esses elementos ter a mesma classe? Que seus representantes eles estão relacionados, né? Ou seja, esse representante aqui, AT mais BS sobre ST, tem que estar relacionado com esse outro representante, CV, BU sobre o V. E a mesma coisa aqui para o produto. Então, ou seja, a gente tem que garantir que exista um S1 e um S2 em S, tais que esse vezes esse, né? Esse aqui vezes esse, menos esse aqui vezes esse, multiplicado por esse S1 dê zero. E a mesma coisa para esse. Esse aqui vezes esse aqui de baixo, menos esse aqui vezes esse aqui de baixo, multiplicado por esse S2 dê zero. Beleza? Se a gente arrumar um S1 e um S2 em S que satisfaça isso daqui, né? Então, automaticamente, esse elemento com esse parzinho CV, DU, UV, vai estar relacionado com o parzinho AT, BS, ST. E se eles estão relacionados, então esse elemento sobre esse aqui tomado em classe tem a mesma classe desse por esse aqui, que é o que a gente quer. Então vamos atrás desse S1 e S2 apenas com as hipóteses de que AS tem a mesma classe do CU e que o BT tem a mesma classe do DV. Beleza? Então veja só. Essa informação aqui, essa informação 1, significa o quê? Significa que esse elemento aqui, AS, tem a mesma classe do elemento CU. Então, se eles têm a mesma classe, eles estão relacionados. Então, ou seja, existe um Z em S, tal que esse vezes esse, tal que esse vezes esse, menos esse vezes esse Z, isso dá zero. E existe também um W, tal que esse vezes esse, menos esse vezes esse W, isso dá zero. Beleza? E perceba que isso aqui dá uma origem a um sistema, né, de equações. E qual é o sistema de equações que isso vai dar origem?
dá esse sistema de equação. Então a gente tem que mexer nesse sistema de equação para garantir a existência tanto daquele S1 como S2. Como é que eu vou mexer? Na tentativa e erro, mas como isso aqui já é uma aula, está gravado tudo bem direitinho, então não tem tentativa e erro, é só a tentativa mesmo que é que vai dar certo, que é multiplicar a primeira equação por TVW e a segunda equação por USZ, certo? Fazendo isso, perceba, olha a primeira coisa que aconteceu, né? Fazendo isso, a primeira coisa que aconteceu. Nessa expressão, olhe para cada termo independente aqui. Nesse termo aqui tem Z, tem W. 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 Beleza? Então o primeiro passo que eu vou fazer é somar todos esses termos, já botando o ZW em evidência, né? Então fazendo isso, dessa primeira parcela aqui, quando eu botar o ZW em evidência, vai sobrar só CSTV. Beleza? Dessa outra parcela aqui, quando eu botar o ZW em evidência, vai sobrar só o DTUS. Beleza? E aqui dessas duas, como estão ambas com seus simétricos, vou tomar o simétrico das duas ao mesmo tempo, então já posso pôr menos aqui em evidência para frente. E vai ficar, nesse lado eu botei em evidência o ZW, então vai ficar AU, PV e BV, US, beleza? Então botou W. Tá quase já perto lá da expressão, né? Que a gente queria alguma coisa aqui dentro, vezes alguém dando zero. Então já apareceu vezes alguém dando zero aqui. Beleza? Então vamos olhar para cada parcelinha dessa expressão aqui dentro. Bem, vê só, aqui nessa expressão tem ST, aqui nessa expressão tem ST. Então eu posso pôr o ST em evidência. Agora nessa outra do outro lado aqui tem o V e aqui também tem o V. Então eu posso pôr o V aqui em evidência. Bem, perceba que aqui eu não estou tomando, como nas outras aulas, eu não estou tomando cuidado de pôr alguma coisa aqui em evidência à esquerda ou à direita, ou tendo essa preocupação como eu tive em outras aulas ou outras demonstrações, porque o anel aqui é comutativo, né? Então se é comutativo eu posso botar a evidência do jeito que eu quiser, porque o produto não interfere, né, no resultado final. Então aqui botando o ST em evidência, vai ficar CV mais DU, ST, e botando o UV em evidência, vai ficar ATBU, UV, né? E vezes SW dando zero. Então, vê só, aqui foi caixão e vela preta com essa expressão. Por que foi caixão e vela preta? Perceba que aqui está exatamente quem? Se você olhar aqui, está fazendo o produto das classes de quem? De AT mais BS sobre ST, né? Então está fazendo esse de cima vezes esse aqui que está embaixo, menos esse aqui que está em cima vezes esse aqui que está embaixo. Beleza? E então já dá mais ou menos o cruz credo aqui formado, né? Então tem que multiplicar, além do cruz credo, tem que multiplicar por alguém de S para dar zero. Bem, e eu estou multiplicando por alguém de S. Por que eu estou multiplicando por alguém de S? Porque o Z está em S, né? Desde lá do início. O W também está em S, desde lá do início. Então, como S é um sistema multiplicativo, o ZW funciona como S1. Então, ou seja, esses elementos aqui, ou seja, essa fração formada por esse e por esse daqui, tem a mesma classe dessa fração formada por esse e por esse aqui, né? Então, se eles têm a mesma classe, significa que se eles estão relacionados, né? Ou seja, se eu acabei de ver relacionados, eles estão na mesma classe. Então, por mais que você troque o representante da classe, a soma continua a mesma, né? E veja bem que faz isso mesmo, porque ficou esse vezes esse, menos esse vezes esse, vezes um cara de S, deu zero. Então, essas classes realmente são equivalentes, beleza? Então, o produto, a soma, ela está bem definida, beleza? Vamos agora para o produto.
Bem, para o produto a gente vai estudar esse mesmo sistema, né? Porque esse sistema nasce lá daquela informação 1, né? Que eu estou com as mesmas classes, só estou trocando os representantes. Então, vê só. Estou com a mesma classe, estou trocando os representantes. Então, vamos lá. Então, a gente só vai ter que mexer nisso aqui, né? Então, mexer nisso aqui é multiplicar de cima por alguma coisa, de baixo por alguma coisa, sair olhando que tem interferência e na tentativa e erro a gente ajeita. Mas, de novo, não tem tentativa e erro, porque isso aqui já está gravado, então já é a coisa que dá certo. E qual é a coisa que dá certo? É multiplicar a primeira equação por BVW e a segunda equação por CZS. E então a gente fica com o sistema, né? E vê só, nesse aqui dá uma simplificada. Por que dá uma simplificada? Porque olha para esse termo daqui, ó, CSZBVW. Olha o que aparece aqui. Aparece aqui CSZBVW. Então esse termo é igual a esse com sinais opostos, né? Então se a gente somar todas essas expressões aqui, vai ver que vai ficar sobrando aqui um WZ e vai ficar sobrando aqui um WZ. Então, somando tudo, esse cancela com esse e já vou pôr o WZ em evidência. E aí a gente vai ficar só aqui como botei o WZ em evidência, vai ficar só o C, D, S e T. E nessa outra aqui, vai ficar o A, B, U e V. Beleza? E aqui já é caixão e vela preta. Vou só dar uma reassociada aqui para ficar mais claro, para ver como é que vai matar isso aqui de uma vez. Bem, reassociar dessa forma, né? Por que eu reassociei dessa forma? Que se você ver aqui, está feito o cruz credo de que fração? De A por B, ST, C por D, C vezes D, por UV, multiplicado por alguém dando zero. Bem, e multiplicado por alguém de S. Por que está multiplicado por alguém de S? Porque não se esqueça que W está em S, Z está em S. Como S é um sistema multiplicativo, isso significa que o WZ está em S. Então, o que é que você acabou de mostrar? Que essas frações aqui, elas são iguais, né? Essa classe é a mesma coisa dessa outra classe aqui. Beleza? Então, soma e produto, eles estão bem definidos. Bem, eu teria que mostrar ainda que a soma é comutativa, que a soma é associativa e que a soma ela é distributiva com o produto. E que o produto também é comutativo, né? Porque eu estou falando de anel comutativo. Do jeito que a gente definiu soma e produto lá, dê uma pausa e volte lá e veja como a gente definiu soma e produto. Como a gente definiu soma e produto, quem está em cima são só elementos do anel A, quem está embaixo também são elementos do anel A. Então, em cima e embaixo eu posso comutar e associar do jeito que eu quiser, certo? Para poder fazer aquela fração soltar lá, desassociar, né? Então, ali em cima eu posso fazer associatividade, posso fazer comutatividade, inclusive comutatividade com o produto, né? Porque o produto no anel A é comutativo. Então, é só manipular de forma adequada e você tem todas aquelas outras propriedades. Então, o que fica faltando? Bem, fica faltando a gente definir quem é o elemento neutro da soma. E como eu disse que é um anel comutativo com identidade, quem é o elemento neutro da multiplicação, né? A identidade. E também quem é o simétrico, né? Então, vamos definir quem são essas classes, né? Aqui são classes de frações. Então, a gente tem que definir as classes desses elementos. Bem, primeiro vamos ver o elemento neutro da soma, né? O elemento neutro da soma é essa classe aqui. O 0 tomando a classe de S para qualquer S do sistema multiplicativo, né? E como é que eu sei que ele é 0? É que ele funciona como 0. Então, vamos ver que de fato ele funciona como 0. Então, se eu pegar qualquer classe aqui, B sobre U, quando eu somar o 0... a classe do 0 S com esse BU vai ficar quem? É esse vezes esse, mais esse vezes esse, sobre esse vezes esse. Então vai ficar BS 0 vezes U
S vezes U. Então, qual é o resultado aqui? Esse aqui dá 0, então vai ficar sobre S sobre o S. E a gente viu que lá, meio, entre aspas, multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, você mantém a classe. Então, isso é a classe do BU. Então, de fato, a classe do 0 sobre S, somada com qualquer classe, dá qualquer classe. Então, de fato, essa classe aqui funciona como o 0 desse anel. E a identidade ela vai funcionar da classe do S sobre S para qualquer que seja o S do anel. E isso vai formar o anel de identidade. De fato, isso vai formar o anel de vai formar o elemento de identidade. Por que vai formar o elemento de identidade? Porque a gente multiplicar essa classe do S por S por uma classe qualquer BU, isso vai dar, como a gente definiu a multiplicação, é B vezes S vezes B, e embaixo S vezes U. E de novo a gente usa a mesma propriedade, né? Que em cima e embaixo multiplicado pela mesma coisa não altera a classe, né? Então, de fato, esse classe do SS multiplicado por qualquer coisa dá a qualquer coisa, beleza? Então a gente já tem o elemento neutro para soma e a identidade desse anel. Bem, mas por simplicidade, né? Como a gente pode tomar esse S qualquer, por simplicidade a gente vai tomar vai denotar a classe do 0 como sendo a classe do 0 sobre 1 e a classe da identidade como sendo a classe do 1 sobre 1, certo? Respectivamente, a gente vai representar eles como sendo o elemento neutro e o elemento identidade. Então, o elemento neutro é o 0 sobre 1 e o elemento identidade é o 1 sobre 1, certo? Só por questão de simplicidade na hora de fazer conta dessas multiplicações aqui. Beleza? Podia ser qualquer S, eu escolhi esses, certo? Convenção a gente escolhe esse. Bem, e está faltando só o que? O simétrico, né? Então vamos pegar um elemento, uma classe qualquer, né? Então pega uma classe qualquer A por S, e S é menos 1A. Quem é o simétrico dessa classe? Bem, o simétrico dessa classe é simplesmente a classe do simétrico de A por S, certo? E veja que realmente ele funciona como simétrico. Por quê? Quando eu fizer o A com esse simétrico, vai ser a classe do A por S pela classe do menos A por S. E como é que é feita essa soma? É esse vezes esse, mais, né, no caso aqui, mais menos esse vezes esse. Então, veja que vai ficar S menos S sobre SS. Bem, mas em cima é AS menos AS. Então, vai dar 0 sobre a classe do SS. E essa classe aqui, para qualquer S em S, é a classe do 0. Beleza? Então, a gente tem um simétrico aí. O simétrico é simplesmente uma classe do simétrico de A por S. Beleza? Então, a gente de fato construiu agora a fração. E veja o trabalho que construiu fração para você simplesmente chegar lá na prova e dizer que o inverso, então, dizer que quando você tiver no corpo, o inverso multiplicativo é 1 sobre B. Olha o trabalho que dá para você chegar numa prova e escrever isso, né? Então, tem mais cuidado agora aqui, porque a gente não está tratando agora mais coisas, está formalizando as coisas, né? Então, se está formalizando, é bom ter cuidado com essas notações. Beleza? Então, vamos ver como é que se comporta esse anel de fração quando o anel que a gente está tomando é um domínio, certo? E quando o anel que a gente está tomando é um domínio e o sistema multiplicativo não é qualquer, é o A sem o A, todo elemento não nulo, né? O A sem o zero, né? A gente viu que isso é um sistema multiplicativo. Então, se eu tiver sob essas condições, se A é um domínio e o sistema multiplicativo é todo mundo que não é não nulo, então o S é menos 1, ou seja, o conjunto de frações, né? O anel de frações de A por S é um corpo, né? Isso vai se transformar em um corpo e a gente vai chamar esse corpo de corpo de frações de A, certo? Então, ó, além de eu ter frações, esse anel de frações vira um corpo. E a gente vai usar a notação Q de A, para não à toa, a gente vai ver que não é à toa, a gente vai chamar Q de A, Q desse anel, que é o corpo de frações de um domínio, certo? Então, esse é o corpo de frações de um domínio. Então, se eu tiver num domínio e o sistema multiplicativo, certo? Não é todo sistema multiplicativo que faz um domínio um corpo, não, certo? Que faz o conjunto de frações de um domínio ser um corpo, não. O sistema multiplicativo tem que ser todos os elementos não nulos, certo? Então, se eu tiver num domínio e todos os elementos não nulos, então
o anel de frações é um corpo e a gente vai chamar isso de corpo de frações, beleza? Bem, pelo teorema anterior, A é um domínio, então A é um anel comutativo com identidade. Se A é um anel comutativo com identidade, o anel de frações é também comutativo com identidade. Então, esse conjunto que a gente quer mostrar que é corpo já é um anel comutativo com identidade. Então, só basta mostrar a outra propriedade de corpo, que a outra propriedade é que todo elemento não nulo tem que ter o inverso multiplicativo, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar uma fração não nula, né? Ou seja, vamos pegar uma classe de frações que não seja nula, certo? Se essa classe de fração é não nula, significa que essa classe de fração não tem a mesma classe do zero, né? E a gente viu que o zero no anel é o zero sobre S, é o zero sobre U para qualquer um e S, né? Para qualquer elemento de S. É essa classe para qualquer elemento que eu colocar aqui embaixo. Beleza? Bem, e se eles não têm a mesma classe, e eu estou no domínio, a gente viu pela observação lá, então, que só esse menos esse é diferente desse menos esse. Certo? Então, vale o cruz-credo, né? Porque eu estou no domínio, por aquela observação lá, vale o cruz-credo. Só que aqui tem uma desigualdade. Então, esse vezes esse, menos esse vezes esse, é diferente de zero para todo U em S. Mas 0 vezes S é 0, então a gente só tem que A vezes esse U é diferente de zero para todo U em S. Como eu estou no domínio, produto de dois caras já no zero, né? Então, vai me obrigar a que esse A aqui também seja diferente de zero. Ou seja, se esse A é diferente de zero, ele está em S. Bem, então esse A está em S, né? Se esse A está em S, faz sentido a gente tomar a classe do A sobre esse S, né? Se lembre que sempre aqui embaixo só são elementos de S. As classes de equivalência são montadas de forma que esses elementos aqui de baixo estão em S. Mas a gente acabou de ver que esse A está em S. Se esse A está em S, faz sentido essa classe de frações aqui. Beleza? Mas além disso, tomando essa classe de frações, quando eu multiplicar essa fração A sobre S pela fração S sobre A, então isso vai ser AS sobre AS, e a gente viu que um elemento, ou que uma classe onde o de cima é igual ao de baixo, isso é a classe do 1. Então o que é que você fez? Pegou um cara não nulo e mostrou que ele tem um inverso multiplicativo. Então, de fato, esse anel de frações ele é um corpo, certo? E a gente chama ele de corpo de frações. Com essa proposição, a gente acaba, de uma vez sabendo que existe o conjunto dos números inteiros, a gente acaba de construir o conjunto dos números racionais. E para quem não viu até agora, essa é uma forma de construir o conjunto dos números racionais, que é via classe de equivalência, né? Então, a observação aqui para encerrar a aula é que se A for o conjunto dos números inteiros, né, que é um domínio, e S for o conjunto dos inteiros de um nulo, né, que é um sistema multiplicativo, que a gente já viu. Então, a proposição anterior, o que dizer, né, o corpo quociente de Z são as classes de frações desse tipo, A sobre S, com A, S inteiro e S diferente de zero. Então, a gente construiu o conjunto dos números inteiros. E aí a gente acaba de conseguir um monte de dar soluções adequadas a questões que a gente tinha sobre o número inteiro. Qual é as soluções adequadas para os números inteiros? Uma primeira é que é o seguinte: você aprendeu lá no sexto ano que para representar o número inteiro 2 só existe uma possibilidade, é representar ele como sendo esse 2. Beleza? E aí você só tem uma única representação. O 2 é o 2 e é a única representação que a gente tem para número inteiro para ele. Mas se você passar um pouco a mais e começar a estudar os números racionais, você vai ver que não tem uma única representação para os números racionais. Não é? Porque, por exemplo, você pega a fração 3 quartos. 3 quartos eu não só posso representar ela por 3 quartos. 3 quartos eu posso representar ela também como sendo 12 sobre 9, né? Ou então 8 sobre 6. Ou seja, você tem uma infinidade de representações.
Então, se o aluno chega e pergunta para você por que inteiro 2 eu só represento 2, e quando eu chego no conjunto de racionais eu não represento um número racional por uma única só coisa, né? Eu tenho uma infinidade de representações para esse número racional, né? Número entre aspas. Por que número entre aspas? Porque o número racional, ele, de certa forma, a gente acabou de ver que ele não é exatamente um número, né? Ele é uma classe de equivalência, né? Então, aquele 3/4, você só pegou um representante para um representante de uma infinidade de outros, né? Então, o 3/4 não é só um número 3/4. Ele é uma classe de equivalência. Então, ele representa todo um conjunto, representa uma infinidade de conjuntos que está relacionado por ele, desde que vale lá o cruz credo, certo? Então, essa é uma pergunta que naturalmente ia surgir para um aluno de 7º ano, que graças agora ao curso aqui você consegue responder, né, dar uma resposta mais adequada, né? Porque ele é uma classe de equivalência, então ele representa todo mundo igual. Todo mundo que seja igual, né? Igual entre aspas, né? Eu estou fazendo aspas aqui, mas vocês não vão estar conseguindo ver. Mas é um igual entre aspas, né? Que é sobre aquela classe de equivalência. Então, um número racional não é bem um número, né? Ele é só um representante, aquele número lá, aquela fração só representa toda uma classe. Então, ele representa uma infinidade de números, né? Uma infinidade de outros elementos. Bem, e outra pergunta é por que simplificar a fração? Por que o professor insiste? Inclusive, isso foi uma pergunta que eu me lembro na época que eu fiz, né? Por incrível que pareça, eu me lembro. Não me lembro de alguma coisa também. Eu também não sou tão velho assim. Eu me lembro que eu fiz essa pergunta porque você sempre coloca a fração daquela forma irredutível, né? Que chama de fração irredutível, né? Que não dá mais para dividir por ninguém, não dá mais para simplificar, então chama de fração simplificada. Por que chama aquilo também? Porque pedem que simplifique aquilo, né? Bem, pede para simplificar, eu acredito, a resposta deve ser porque você, por notação ou por questão por questão de notação mesmo, a gente sempre escolhe o menor representante, né, para uma classe. Veja lá quando a gente construiu o Zn, né, o Z barra, o 0 barra, 1 barra, até o n-1 barra, né. A gente podia, o Z3, por exemplo, a gente escolheu representar o Z3 pelo 0 barra, 1 barra e 2 barra. Mas a gente podia ter representado ele por 4 barra, 5 barra, 6 barra, né? E dar no mesmo. É o mesmo conjunto. Agora, por que a gente escolhe representar a representação mínima? Porque, para efeito de conta, a representação mínima ela é mais simples, né? Então, por isso que lá no 7º ano, o professor sempre insistia para que você simplificasse a fração, porque por efeito de conta, é melhor pegar o elemento da classe como sendo o menor representante da classe, né? O menor representante possível daquela classe. Então, o menor representante daquela classe é sair simplificando as frações, né? Porque perceba lá que a gente, se está na fração, né? Aquela classe vale em cima multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. Então, se vale multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, vale dividir em cima e embaixo pela mesma coisa. Outra propriedade lá de números racionais que sempre fazia lá e não tinha resposta porque pode fazer, né? Porque pode multiplicar em cima e embaixo a mesma coisa. Pode porque a classe foi definida para multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa e dá certo. Se fez para multiplicar, dividir em cima e embaixo pela mesma coisa também dá certo. Então, ó, coisa interessante já aí dessa construção dos números racionais, né? Que eu acredito que até agora nenhum curso tem explicado e esse curso aqui explica. Então, e também já exemplifica quais são os problemas aqui que a gente vai estudar. Então, são problemas para resolver em matemática, né? Então, como eu disse, esse curso também é interessante, né? E é para quem gosta mesmo de fato de matemática. Bem, então, com essa observação, eu encerro a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado da aula, né? E tenha aberto já explicação para alguma coisa e mais ou menos para o que a gente vê nesse curso, né? A gente vai simplificar também, vai também explicar mais muita coisa ali para frente quando a gente for estudar anel de polinômios, certo?
Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre Teoria dos Anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e o WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável, de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá, lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguindo o canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM, o FRP. Bem, no mais, deixo agora com vocês as referências que hoje o Brega de Leila é o lugar que eu queria. Leila enriqueceu no Brega. Hoje tem 19 filiais e todas são muito legais.